Olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer estar com você. Mais um Além do Cast. Ó, do meu lado aqui, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripode? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. 30º episódio. Incrível, hein? Maravilhoso, tô super feliz. Cara, você imaginava Passou isso? muito rápido. Você imaginava isso? Você vai fazendo, você vai convidando, você vai conversando com as pessoas e a hora que você vê, você já tá no 30º. Pois é, cara. E um episódio mais do que especial, como todos. Esse Tem incrível. presentinho, tem coisa nova. A gente vai explicar aqui. Ela vai explicar, né? Mas antes da sinopse maravilhosa que Por você favor, sempre, né, nos dá aqui, quero convidar você que está chegando agora, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, a sua curtida, nos classifique lá no Spotify, que é muito importante, e mande a sua sugestão de pergunta, de convidado. Lá no LinkedIn, por exemplo, você encontra a gente, muito, né? nos ajuda, a gente gosta bastante também, isso é muito importante para nós, e a gente sempre traz, sempre olha, sempre tenta trazer o melhor convidado para vocês, para trazer conteúdo. Né? Tudo que a gente recebe que é do convidado, a gente passa. Então, Claro, com certeza. Então, isso é muito importante. Então, aproveita que você chegou agora, já compartilha aí com o pessoal, todo mundo, para acompanhar, porque hoje vale muito a pena. E, dado o recado inicial, vamos para a sinopse de hoje? É um prazer. Por favor. Muito feliz. Vamos lá. Ela construiu uma sólida carreira em supply chain, tá? Suprimentos e global sourcing, logística, planejamento, importação e exportação, atendimento ao cliente, incluindo gestão de riscos, P&L, operações de hub e drawback em grandes empresas multinacionais do segmento de agronegócio, química e farmacêutica. Não só no Brasil, tá? No Brasil e também na América Latina. Atualmente, ela é fundadora e proprietária de uma empresa de design de flores, né? A Ellen Bruis Floral Art and Design. Falei certo? Falou certinho. Olá. Maravilha. Então, para bater esse Obrigado, papo com a gente hoje, Helenira Lebrão. Falei certo? Falou certinho. Mara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Eu mesmo. agradeço, fiquei super feliz com o convite. E rever um amigo tão querido. Obrigado, igualmente. É sempre muito bom rever, contar histórias, coisas novas. Mas antes da gente falar de tudo isso aqui, de tanta coisa boa que vem acontecendo, eu queria que você falasse do início, onde tudo começou. Porque às vezes a vida vai jogando pra gente algumas coisas a gente sempre quis. Exato. Pra você, como é que foi isso, assim? Essa área é algo que você sempre quis, você sempre sonhou, ou a vida foi te empurrando, te dando de A vida foi me levando. Deixa a vida me levar, aquele negócio. Pra vocês terem uma ideia, meu primeiro trabalho foi através de uma pressão familiar. Porque a minha mãe, ela tem uma história de vida, que não é o caso aqui agora, mas ela começou a trabalhar muito cedo. Embora nunca tivesse... Não, desculpa. Ela não. Minhas irmãs começaram a trabalhar muito cedo. A minha mãe teve que trabalhar por uma fatalidade, a morte do meu pai biológico. Tá. E aí, aquela história, né? Você é a filha mais nova, eu sou a mais nova de 4. E aí começou aquela história. Não, já estava numa vida mais confortável, eu nem pensava nisso. Eu tinha para 16 para 17 anos, ela achava que eu tinha já ter começado a trabalhar. Tá. Aí um dia, eu me enchi dessa situação, eu resolvi que eu ia arrumar um emprego naquele dia. Eu acordei, não falei nada para ninguém, eu saí Hoje é o dia. e arrumei um trabalho. Olha. Meu primeiro trabalho, vocês não devem conhecer, mas chamava-se Consórcio Almeida Prado. Eu fui ser uma assistente de escritório. Tá. E aí nunca mais parei, até hoje. Porque mesmo depois que eu saí do corporativo, eu continuo trabalhando. Sim. E quando eu entrei no Consórcio Almeida Prado, eu achei aquilo o máximo, porque ele era um prédio muito novo, muito bonito. Eu falei, é isso que eu quero. Fiquei lá um tempo, depois acabei trabalhando com judeus. E eu falei, não, eu não quero trabalhar com judeus só. Eu quero uma empresa grande, multinacional. Vocês vão dar risada. Eu entrei na Swift. Lembra da Swift? Sim. Eu fiquei um dia, porque queriam me obrigar a usar uniforme. Eu falei, o quê? Não é para mim. Não é, olha como eu já era metida. Mas aí eu achei legal a multinacional. Claro. Pedi demissão. Olha só. A minha mãe ficou doida, mas aí eu entrei, eu estava fazendo faculdade, a minha primeira faculdade eu fiz porque eu admirava a minha professora de inglês, eu achava o máximo a pessoa falar inglês, e eu fui fazer faculdade de tradução e interpretação. Olha que interessante. E nessa faculdade, eles vinham buscar estagiários para grandes multinacionais. Surgiu a Dow Química. E eu fui trabalhar na Dow como estagiária. E em 3 meses eu fui efetivada. E continuei. Então, na época, era na área farmacêutica. Tá. Então, eu comecei como assistente da direção da fábrica.
Então, trabalhava dentro da produção, não, mas na diretoria de produção. E depois, um diretor de marketing me convidou. Ele falou assim, por que você não estuda marketing? Eu falei, não sei ainda, estou vendo, né? Ainda estou fazendo faculdade. Ele falou, vai fazer marketing que eu te chamo para trabalhar comigo. Aí eu gostei dessa história. Opa. Aí eu peguei e fui estudar marketing. Eu fiz uma pós-graduação na ESPM, voltada para marketing internacional. Eu já tinha feito administração industrial na Vanzolini, na USP. E aí ele cumpriu a promessa, me chamou para trabalhar. Então, eu lembro que foi uma época muito boa, porque eu trabalhava na área de vendas, era promoção de vendas. Então, planejamento de venda, promoção de venda, a gente fazia muitas reuniões de ciclo dos vendedores de farmacêutica, né? Perfeito. Então, era muito legal. Viajei o Brasil inteiro e achei aquilo o máximo. E aí, fui indo. Aí, entrei na trading, né? Da Dow, até que eu caí de paraquedas em supply chain depois de um tempo, porque... Bom, aí teve uma viagem para os Estados Unidos, enfim. E acabei começando e fui entrando nesse mundo do supply chain e nunca mais saí. Então, eu fui levada, mas foi muito bom. Aí construí a carreira dentro de supply chain. E no supply, no início, Helenira, como é que foi? Qual que era a área que você tinha iniciado e como que foi a trajetória ali dentro do supply e dentro da Dow, né? E dentro da Dow. Né? Foi o seguinte, eu trabalhava em serviço ao cliente e ainda não era supply chain, fazia parte, mas ainda tinha uma separação na Dow na época. Perfeito. Mas já estava no caminho. A Dow, na época, a sede da empresa era em Miami. A sede da América Latina era em Miami. Aí, algum iluminado falou, não faz sentido, né? América Latina, por que tem que ser? Tudo bem que Miami tem muito latino, mas vamos trazer São Paulo, Brasil, já estava muito importante no conceito mundial. E eles resolveram trazer a sede da América Latina de Miami para São Paulo. Aí, eu mais uma colega fomos convidada para ir trabalhar, para ir para Miami, para ficar 2, 3 meses, para a gente pegar a função de pessoas que estavam lá. Então, aí já era supply chain, a gente chamava de REPA, né? Nós éramos as REPAs, que era representante de produto. Era um pouco marketing, um pouco supply, mas depois ela migrou para supply chain. Então, aí que eu entrei em supply e não saí mais. E comecei nessa função. Depois, em seguida, fui convidada para fazer Six Sigma, né? Para me treinar em Six Sigma, para ser Black Belt. Fui para Atlanta, nos Estados Unidos. Então, eu ia... ficava uma semana lá, aprendia vários módulos, voltava, ficava mais 2, 3 meses aqui, voltava para lá. Durante 2 anos foi essa loucura. Ia e voltando, até que eu me formei, me certifiquei, né, como Black Belt e comecei a atuar em projetos também de Lean Manufacturing, né, de redução de dejetos, redução de desperdício, né, de tempo. Então, aí eu trabalhei bastante nessa área de supply chain. Que bacana. E, depois disso, eu fui trabalhar aí saí da Dow, isso já contava 20 anos, né? 20 anos depois, aí que eu mudei para a Syngenta. Na Dow, eu fiquei 20 anos. Entrei como estagiária e fiquei 20 anos. Então, foi um resumo, assim, meio rápido, mas como é que eu fui parar em supply. E dentro da Dow, tem algum projeto que você se lembra que foi um projeto de grande impacto, que você esteve envolvida? Sem dúvida, teve muitos projetos, mas assim, o que realmente me levou para a área, né, para Six Sigma, e para você poder realmente se tornar um Black Belt, você tem que não só fazer o curso, mas você tem que provar que você realmente consegue aplicar. Então, eu fiz um primeiro projeto. Então, ele foi super importante. Por quê? Porque eu consegui conquistar, além do que era exigido, que na época acho que era $300 mil, no mínimo. E só com esse projeto alcançamos $1 milhão de savings, né? Perfeito. Então, de resultado. E depois, eu sei que no total foram quase 3 milhões de savings de resultados, aí uma sequência de projetos. Então, para mim, foi um dos mais importantes, porque me fez realmente certificar como Black Belt. Caramba. Nesse aí,
dá para ver que não tinha uniforme, né? Não, esse não tinha. Não, se tivesse, já tinha pedido demissão. Então, esse não teve de forma alguma. Isso é coisa de mulher, né? Eu falei, o quê? Usar uniforme? Não vou, não. Eu falei, vocês iam rir com isso. Mas é a minha história, a minha vida. Pois é, não, e faz parte. Isso é muito bacana você comentar, porque, querendo ou não, acabou te direcionando para essa carreira, acabou te direcionando para esse caminho, né? E é uma coisa que acontece. A gente recebe muitas pessoas aqui e a gente fala muito sobre isso, né? Ainda mais quando a gente vai começar a nossa carreira, a gente fica muito inseguro, não sabe para onde ir, se está seguindo certo, se está seguindo errado. Com certeza. E muita coisa acaba influenciando. Até as coisas que a gente acha que é besta, assim, né? E falando dessa pequena formação, né? Você já falou da questão do marketing, depois de supply chain. E quando você entrou, essa questão do preparo, assim, você sentiu esse preparo? Que tipo de diferença você sentiu dentro dessa área que você teve que se preparar para isso? O que você sentiu de desafio? Então, eu, já começando na Dow, né? A área de supply chain geralmente é cheia de engenheiros. Eu vinha da área de humanas, então eu comecei com tradução e interpretação, que me ajudou muito, porque eu aprendi idiomas e isso acabou alavancando a minha carreira também. Porque na época, assim, que eu comecei, eram raras as pessoas que tinham inglês. Até hoje, né? Hoje ainda tem bastante dificuldade as empresas de conseguirem inglês e espanhol. E eu, justamente, na faculdade, eu fiz inglês e espanhol. Eu fiz alemão um ano, não gostei, falei, não, vou migrar para o espanhol. É difícil. E então, isso me ajudou também, né, nessa parte de poder entrar. Mas é fato, nem sempre a gente já nasce com aquele... Não, eu quero ir trabalhar em supply chain. Não, acaba que a empresa vai te levando e, com isso, eu acabei me especializando em supply. Mas eu senti, assim, uma certa dificuldade. Foi por isso que eu fui fazer marketing, depois eu fiz administração industrial, fui me preparando. A empresa também acabou pagando, aí já estava na Syngenta, né? Ela acabou me pagando um curso de MBA na Inglaterra, em Warwick, onde eu fiz também, também depois você conclui com um projeto, que também foi bem interessante. Então, a empresa, ela vai te capacitando. Ela vê que você tem outras qualidades, né? Eu sempre gostava muito de lidar com gente, com pessoas, de incentivar. Então, pegava, assim, áreas destruídas emocionalmente, por causa de pessoas que passavam, e acabava que eu conseguia, né, de alguma maneira, compensar o fato de eu não ser engenheira, mas através de uma outra parte humana, que, no fim, você acaba descobrindo, né, que o change management, principalmente, que todo projeto eu acabava utilizando, e quando não utilizava, não dava muito certo, para convencer as pessoas a mudarem, né? Então, era uma parte mais forte que eu tinha e isso acabou meio que suprimindo o fato de eu não ser engenheira numa área mais comum de se ter engenheiros, né? É verdade. Porque normalmente as áreas de operações são áreas que têm muitas pessoas. São mais técnicas. Ah, sim, também tem muita gente. Exato. E muitos técnicos. E muitos técnicos. E alguém que precisa coordenar tudo isso. Né? Exatamente. Quando a gente muda, faz vários projetos, você mesmo, eu te conheci através de uns projetos, né? E a parte de change management, né? Por exemplo, você vai implementar um SNOP na empresa, que no começo é um bicho de 7 cabeças. Ninguém fala, não, eu costumo marcar aqui, eu vivo bem assim. Então, o change management é muito fundamental. E, para isso, você tem que saber lidar com pessoas. Tem que mostrar para elas o que tem de bom ali para elas. O que tem ali que vai realmente mudar para melhorar a vida delas. Né? E, excelente. Em um determinado momento, você saiu um pouco da parte mais química e você pulou para a parte mais de agro, né? Que tem uma parte química. Foi, né? Quando eu fui para a Syngenta, né? Não, eu fiquei 20 anos na Dow. Sim. E aí chegou um momento que ou vai ou racha, né? Eu já estava meio parada, meio estacionada. Eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. E calhou que a Dow também estava em constante mudança. Ela tinha adquirido algumas empresas, né? A Union Carbide, ela fez a fusão. E aí começou a ter muita gente. Então, houve a oportunidade de eu pegar um pacote, né, de saída.
O meu chefe também já estava saindo. Ele falou, Helenira, tenta pegar um pacote, porque eu não estou vendo mais possibilidade da gente, né, colocar em outras posições. E aí eu falei, bom, então vou fazer isso. Eu estava recém-casada e eu falei, não, vamos então tentar, né? Aí eu lembro que eu saí, pensei em tirar férias de um mês para depois começar a procurar emprego. Não, porque eu tinha Olha, eu comprei uma revista, sabe aquelas revistas de... Não sei se era... Não era Exame, era uma dessas revistas de profissões. E no final tinha lá uma propaganda para você se candidatar a uma vaga, uma consultoria. Eu falei, quer saber, eu vou mandar. Mandei displicentemente e saí de férias, estava de férias. Beleza, vamos curtir. Deu 2 dias, me ligaram. Olha, você está buscando uma oportunidade na área de supply, não sei o quê. Eu falei, tô. Ele falou, você teria a possibilidade no dia tal, se era na segunda-feira, acho que era uma sexta-feira, na segunda-feira, de você vir aqui para a gente fazer uma entrevista, nós temos uma oportunidade. Eu falei, deixa eu pensar, deixa eu ver se eu tenho agenda. Falei, não, posso sim, claro, né? E aí foi quando eu entrei na Syngenta. Eu fiz a minha primeira entrevista, passei por uma bateria de entrevistas e era uma empresa 100% voltada para o agronegócio. A única no mundo, eu acho, na época, 100% agro, porque normalmente são empresas como a Dow, que tem as divisões, né? Química, agroquímica, farmacêutica, mas a Syngenta não, ela era 100% agro. Aí que eu entrei nesse mundo agro, maravilhoso. Era suíça, né? A Syngenta era suíça. E hoje ela foi comprada pela ChemChina, então hoje ela é uma empresa chinesa. Por lá você ficou quantos anos? 12, quase 13 anos. Bastante você tempo. Lá em 2004, né? 2004. Foi quando eu saí da Dow, já entrei um mês depois eu estava já fazendo o processo de seleção na Syngenta, já como gerente sênior, gerente plena. Tanto que a vaga era para um gerente júnior, mas aí quando eles viram meu currículo e também meu salário na época, eles ajustaram a vaga para ser gerente pleno. E para mim foi uma mudança bacana, né? Eu já tinha meio que a função, mas não tinha o nome do cargo, né? Porque eu já gerenciava projetos e tal, mas eu não tinha o cargo de gerente, né? O nome de gerente. Então, eu achei aquilo o máximo também. E aí eu entrei na Syngenta e fiquei mais 12 anos, tal. Fui morar fora, deu super certo, muito bom. E como que foi essa tua trajetória, Helenira, até chegar a diretora de supply, até ir para fora? Foi uma loucura. Na Syngenta foi uma loucura. Por quê? Eu não ficava mais do que 3 anos. Teve uma situação que eu fiquei fiquei 2 anos, que eu estava começando a já querer correr, e já mudava, porque sempre tinha uma área que precisava de mim, eles diziam, né? Então, eu comecei, né, em planejamento de ingredientes ativos, né? Planejamento de produção. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava dentro do S&OP, né? Tinha pessoas que trabalhavam para mim, e nós fazíamos todo o planejamento de importação de ingredientes ativos e outros produtos para produzir os formulados, né? Os agro já eram defensivos agrícolas, já estava na Syngenta, já fazia os defensivos agrícolas. Então eu fiquei 3 anos nessa função. Aí nós tivemos um problema com a gerente de logística na Syngenta, porque eu falei que eu peguei a área destruída emocionalmente, era uma pessoa complicada. E aí o meu diretor, na época, ele falou, Helenira, nós precisamos de você. Porque eu acho que eu já tinha essa fama de gostar de pessoas, de mexer com pessoas. Ele falou, você precisa mudar. Eu falei, tá bom, já também de 3 anos, já estava bom, né? Eu falei, tá bom, vamos encarar. Eu entrei no meio da safra, né? Porque dentro do agronegócio, a safra é uma loucura. Eu lembro que eu entrei no meio da safra, as pessoas destruídas, emocionalmente, assim, por causa dessa outra gerente. E eu sei que no final a gente conseguiu se dar tão bem que nós ganhamos um prêmio de reconhecimento global. Veio o nosso head global
para nos agradecer, porque a gente conseguiu, né, entregar tudo que tinha que entregar em tempos recordes, porque você sabe como é que é planejamento de vendas, né? Nunca acontece, nunca é aquilo que eles falam. Ou é muito mais ou é muito menos, mas nunca é. Desculpa, pessoal da área comercial, mas é fato. E supply chain está sempre correndo atrás, né? Então, aconteceu isso. Nós tivemos uma operação, na época, que chamava Operação Papai Noel. Porque nós tínhamos que entregar uma série de produtos que eram produtos caríssimos. Então, nós tínhamos que... Para você ter uma ideia, nós entregamos até de helicóptero. Foi uma loucura, mas foi isso que nós ganhamos um prêmio, porque nós conseguimos atender toda a demanda, o excesso da demanda, porque tinha vindo uma quantidade gigante a mais. A gente conseguiu trazer, trouxemos produtos, ingrediente ativo de avião, demos um jeito para não deixar de atender, que era safra, né? Os agricultores necessitavam o produto, porque teve um boom lá de produção, e a gente atendeu. Então, eu terminei essa área de supply chain. Aí, depois, me convidaram, o nosso diretor, que era bem criativo, Maurício Mendes, também adoro ele, um querido, você lembra dele? Difícil, mas muito querido. O Maurício, ele teve uma ideia de fazer uma fusão da área de planejamento com importação e exportação. Aí ele me chamou para ir, eu também já tinha uns 3 anos já na área de... Não, acho que essa foi a área que eu fiquei menos... Não, eram 3 anos mais ou menos, exatamente isso, 3 anos. A equipe já estava caminhando sozinha, já estava todo mundo muito bem. Já era para ter um guarda-chuva maior. Isso. Aí eu já tinha a área de planejamento mais importação e exportação, que era separada, né? Tinha uma outra pessoa como gerente, ela saiu, se aposentou, e ele quis fazer a fusão, porque ele falava, tem tudo a ver, porque realmente, às vezes, tinha um pouco de conflito, sabe? Sim. Entre planejamento, importação e exportação. Mas, então, fizemos... exatamente. Aí fizemos, assumi, foi também um desafio grande, porque eu não conhecia. Eu lembro que eu fui fazer cursos de importação e exportação, eu tinha uma certeza, eu falei, não quero isso para mim. Era muito difícil. Era muito complicado, né? Olha, quem trabalha no Brasil, trabalha em qualquer lugar. É verdade. Então, mas foi uma experiência muito boa. Aí, depois, foi que surgiu o convite para ir para o Panamá. E já tinha tido um convite anteriormente para uma outra pessoa, a pessoa não quis ir, ficou com um pouco de receio, falei, ai, Panamá. Aí, quando me convidaram, a doida aqui, né? Eu falei, meu Deus, Panamá, não sabia nem onde era direito o Panamá, né? Quanto mais morar no Panamá. Mas aí eu comecei a olhar, conversei com meu marido, né? Falei com meus filhos na época, tal. E todo mundo apoiou, falou, não, mãe, vamos, é bom para você? Importante. Eu falei, olha, vai ser super importante, é uma oportunidade, eu vou estar como diretora e tal. E fomos nós, marido, 2 filhos e uma cachorra, uma golden, coitada, morar no Panamá naquele calor. Mas foi maravilhoso, foram 3 anos e meio, uma experiência incrível, eu fui ser head de operações lá. De supply chain, então incluía tudo, compras, vendas, importação, exportação, suprimentos, planejamento, tudo. Logística. Eu tinha logística, tudo. Era uma área mais... Era uma área... Tudo, assim, supply chain, era head de supply chain, então era bem interessante. Perfeito. E foi muito bom, apesar do calor, foi muito bom. Faz muito calor lá. Nossa, é muito quente. É um calor úmido, né? Uhum. Então, mas o teu corpo vai acostumando, é engraçado, para se adaptar leva um tempo, mas depois... o seu corpo acaba se acostumando. Mas foi muito difícil, assim, ou não? Se adaptar? Olha, para mim não, porque fui super bem recebida lá. Tinha um pouco de... Assim, o Panamá ainda tem um pouco de machismo, não sei agora, mas na época era bem pouco forte, sabe? Uhum. Mas eu não sentia tanto, mesmo porque eu era chefe, né? Então, eu era head, eu entrei numa posição boa, mas eu sentia fora de lá. Então, eu senti um jardineiro, uma vez eu fui falar para ele, dei uma bronquinha nele, porque ele tinha feito negócio errado. Ele não olhava para mim, ele só respondia para meu marido. Quando eu dei a bronca nele, ele simplesmente largou tudo lá e foi embora. Largou tudo.
Então, você sentiu um pouco isso. Mas, fora isso, a equipe era muito boa, sabe? Eu cuidava de 40 países, mas assim, paizinhos pequiticos, né? Eu tinha funcionários em 4 países diferentes. Tá. Aí, depois, para complicar, ainda me deram o México, porque o México era América do Norte. Tá. Aí falaram, não faz sentido, o México tem que entrar dentro da América Latina. Ele fazia parte de Estados Unidos e México. Tá. Aí ele falou, não, vamos mudar. Aí vai a Helenira lá para o México, né? Também uma equipe maravilhosa, fui conhecer as fábricas. Também, não morei, eu ia, eu tinha uma equipe muito boa lá, o pessoal, então a gente fez algumas alterações, mas o pessoal trabalhava sozinho lá, né? E aí fiquei 3 anos e meio, já também atuando já com o México, que também era uma outra situação à parte, porque era bem grande. E depois, finalmente, me chamaram. Eu queria ficar mais tempo, mas deu 3 anos e meio, me chamaram para gerenciar o programa LUF, que era também um projeto enorme. E também tinha muito change no Brasil. Para a América Latina, né? Tá. Era no Brasil, tinha que voltar para o Brasil. Aí eu negociei, eu até volto. Eu queria ter ficado mais tempo no Panamá, porque estava muito bom lá. Tinha uma vida bem agradável, os meninos, o meu marido. Eu achava, né? Depois que fui descobrir que para ele, meu marido foi um pouco difícil, porque ele não conseguiu trabalhar lá. Mas teve uma vida boa. Eu falei, te dei 3 anos e meio de férias. Aí hoje ele me cobra, eu já estou te dando mais tempo, então eu já ganhei. Isso. Eu falei, eu não estou de férias, eu estou trabalhando. Claro. E os meninos também, o mais velho, que eu achava que ia ter mais dificuldade, não teve, foi super bom. O mais novo, que eu achei que ia tirar de letra, ele foi um pouco... Mas eles nunca me passaram. O Lucas, eles estudavam em escola internacional no Panamá, que eles ainda não estavam na época de faculdade. O Lucas nem voltou para o Brasil, já foi direto para os Estados Unidos fazer tecnologia. E o Felipe voltou. O Felipe, ele veio, porque ele tinha que terminar o high school, né? High school. Sim. E depois ele acabou indo para os Estados Unidos para estudar também. Os dois estão lá hoje. Não, voltaram. Felipe ficou 1 ano, foi fazer engenharia em Nova York, não gostou, não sei nem o que ele foi fazer engenharia lá. Voltou, entrou no INSPER, não gostou. Olha só, filho, como dá trabalho. Aí ele se encontrou no marketing, na ESPM, voltado para administração. Hoje ele trabalha na Samsung, ele trabalhou na LG, agora está na Samsung. Na área dele, na área de marketing. Pô, que legal. E o Lucas, na área de tecnologia, desde o início, ele acabou, ficou lá os 4 anos, não conseguiu um trabalho lá. Aí também aconteceu uns probleminhas, ele quis voltar. Aí voltou e logo em seguida arrumou trabalho em 4 empresas e acabou escolhendo uma e nunca mais parou. Então, hoje ele está numa empresa americana, né? E está... Tá feliz. Então, os dois já estão dando lucro, já começam a dar lucro. É isso. Hora de pegar de volta o investimento. Já estão dando, já chega de investimento. E, Helenira, você estava falando bastante sobre a carreira em si, né? Muitas passagens, muitas coisas diferentes, países diferentes. O que dá para falar que você sentiu de mudança dentro da área? É claro que muita coisa avança, a tecnologia, as pessoas mudam, a forma como consomem, tudo isso influencia, claro. Mas o que você sentiu que mais mudou nesse sentido de comportamento, nesse sentido de demanda? Se a tecnologia impulsionou, né? E como impulsionou? O que você fala dentro da área de supply chain? Dentro da área de supply. Sem dúvida, a tecnologia impulsionou muito, né? E, assim, você pensar também, uma parte que ainda incomoda um pouco, mas eu acho que já melhorou, a burocratização, né? Então, a desburocratização, que era uma diferença que tinha nos outros países fora do Brasil. Uhum. Então, quem trabalha no Brasil... trabalha em qualquer lugar do mundo, porque aqui a gente é o único país que você é obrigado a andar com uma nota fiscal, né, para fazer uma entrega. É o único lugar do mundo. Geralmente, os outros lugares você não tem essa obrigatoriedade. Então, assim, essa parte fiscal é complicada. Então, a burocracia, né, eu acho que está melhorando. A tecnologia veio para contribuir, né? Eu lembro que no campo da produtividade, né, então... Hoje em dia já se faz muitas coisas, né, para melhorias. Então, acho que basicamente isso. E a parte também cultural, né?
O mundo mudou muito, a gente está tendo que se adaptar, a pandemia também acabou gerando muita coisa. Então, acho que principalmente isso, né? A mudança cultural, embora muita gente não aprendeu nada, né, com tudo que a gente viveu, mas o mundo está por si próprio mudando. A questão da diversidade, então, as empresas, eu acho que isso é um fator importante. A sustentabilidade, que também, se você não entender um pouco de diversidade, não entender de sustentabilidade, você não sobrevive. Porque exige-se que você realmente pense nisso. Então, acho que principalmente essa mudança, tecnologia e cultural, né? Claro, faz total sentido. Exatamente. E, Helenira, como que você vê, você que trabalhou bastante tempo com o setor químico, o setor de agronegócio, qual que é a relevância disso para o Brasil e para os países que você trabalhou, né? Qual que é a importância que tem e qual é a representatividade que tem esses setores para o país? Para o mundo, né? Olha... E eu pergunto porque eu me lembro de um slide da Syngenta até hoje, que era um slide que era a importância do defensivo agrícola para alimentar o mundo. Exatamente. Alimentar a quantidade de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas, né? Em 2050, 2030, Não 2050. era isso? Não era esse isso slide? mesmo. Esse slide está na minha cabeça até hoje. Então, é por isso que eu... Não, com certeza. Eu acho que tem alguns fatores... Bom, a química nem se fala. A química está presente em tudo na nossa vida, né? Então, você põe aqui na mesa, você tem aqui um pouco de plástico, então você tem produto químico. Tá? A química está em tudo, embora muitas vezes as pessoas falem porque a química é complicada, tem, né, traz problema. Não, a química está em tudo. E no agronegócio, dá para ver, né? Apesar de hoje estar se falando tanta coisa ruim, né, sobre o agro, mas não é verdade. O agronegócio, ele sempre nas crises, é ele que levanta, né, o Brasil. Então, quando teve a pandemia, quem levantou o Brasil foi o agronegócio. Foram eles que conseguiram a melhoria de produção, né, através de novas tecnologias. Então, o agro é bem isso que você falou. Existe a produção orgânica, mas a produção orgânica ela não é suficiente, ela não tem capacidade ainda, eu acho que vai demorar muito para ela conseguir ter essa capacidade de alimentar o mundo, né? Alimentar as pessoas, tanto no Brasil quanto fora. O Brasil é um celeiro mesmo de comida, né? E, então, faz todo o diferencial. Né? Desde na área que eu atuo agora, que é plantas e flores, que também existem estudos que comprovam, né, que faz bem para a saúde, faz bem para a gente está perto de um verde. Você vê, aqui é um ambiente totalmente... não tem verde. Então, de repente, você põe... ela chama atenção. E ela traz uma oxigenação, existem plantas, né? Que está provado também, estudos da NASA, cientistas provaram que ela purifica o ar. Então, assim, a importância para a nossa vida, tanto a química quanto a agroquímica, não tem como, você não existe sem ela, sabe? É meio que como respirar. Então, você tem que ter. É verdade. E em que momento, Helenira, você parou ou concluiu o ciclo corporativo e pensou em empreender, em montar algo? Pois é. Vou te contar uma história interessante. Por que me deu esse start? Nós tínhamos um diretor na Syngenta, muito bom. E se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que é ele. Sim. Ele trabalhava na área comercial, acho que a área de marketing. E ele se aposentou muito bem, teve festa, né? Estava muito bem financeiramente, mas ele pirou, ele ficou mal a hora que ele saiu, a hora que ele perdeu o sobrenome Syngenta. E aquilo me impactou. Eu lembro que eu tinha um chefe na época, um gerente, que depois veio a ser meu par, mas na época ele era meu superior. E ele falava, ele era muito amigo desse diretor, ele falava, eu estou tentando visitá-lo na casa dele e eu não consigo, a esposa dele tenta me ajudar, mas ele se trancou, ele ficou mal. Eu falei, gente, eu não quero isso para mim, não quero isso para mim. E lógico, a gente tem que ter consciência de que um dia o corporativo
acaba. Você começa a perceber gente nova chegando, gente muito mais nova, não sei o quê. E faz parte. A gente tem que abrir espaço para os mais novos. Né? São ciclos. Aí eu comecei a pensar. Falei, bom, eu acho que está se aproximando o momento. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não sei que eu não vou querer parar, porque eu também sou muito dinâmica, muito ativa. Eu sabia que eu não ia querer parar. E eu comecei a pesquisar e ver. E eu lembro que quando eu fiz a minha primeira casa, nós fizemos nossa primeira casa... eu contratei, sabe como é que é? Casa nova, você quer tudo novo, né? Eu contratei uma florista para fazer assinatura floral. Não sei se vocês conhecem isso. Assinatura floral você pode fazer semanal, mensal ou quinzenal. Eu fiz semanal, então toda sexta-feira ela me entregava um arranjo novo e eu achava aquilo o máximo. Eu falei, nossa, que bacana isso, né? E eu sempre tive paixão por flores e plantas. Quando eu estava no Panamá, a gente fazia muito evento, então era comida e sempre tinha flores, decoração. Eu falei, olha, é um mercado promissor. Já comecei a olhar, né? Sim. Mas ainda não pensando que iria atuar. Aí eu falei, vou atrás, vou ver o que é que eu teria que fazer para fazer esse trabalho que ela faz, de entregar e tal. Aí eu descobri uma escola chamada Floral Design Brasil, em Olambra. Eu caí assim, caiu no meu colo. Eu fui pesquisar, apareceu eles. É o centro. E eu achei bacana. Falei, nossa, Olambra, eu vou para... Não conhecia. Tirei férias, eu estava ainda no corporativo, né? Era diretora de cana-de-açúcar. E eu fui para Olambra e fiz uma semana. E fiz com 2 floristas internacionais. Eu amei, porque eu gosto muito da arte contemporânea, arte floral contemporânea. E, assim, trabalhando com produtos diferentes, elementos diferentes, com materiais alternativos, sempre aproveitando bastante a questão da sustentabilidade. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E comecei a estudar. Então, eu fiz esse primeiro curso, depois fiz outro. Conheci uma pessoa lá que me abriu esse mundo. O marido dela, o Robert, era a Maria Inês, o marido Robert, ele foi um dos fundadores do Veilin, né? Que é Veilin Olambra, que é nada mais, nada menos, onde acontecem os leilões e dali se distribui 70% do mercado de flores e plantas saem de Olambra. Então, é produzido através dos cooperados ali do Veilin e distribui para o Brasil todo, tá? E às vezes até para fora. E eu achei aquilo sensacional. Fui fazer visita a produtores e eu me apaixonei. E não parei mais. Aí eu comecei a estudar, me formei como designer floral, fiz paisagismo, né? Hoje eu atuo com micropaisagismo. Tá. E, enfim, aí eu abri minha empresa, me formalizei. Eu saí da Singenta em 2015, aí comecei a fazer para amigos, não sei o quê. Em 2016 eu me formalizei como empresa, ainda uma pequena empresa, tive um sócio e nunca mais parei. Depois eu comentei, acho que com você no início da sociedade, a gente terminou ainda amigos, porque ele era um amigo, mas não tinha nada muito a ver com ele. Claro. E aí até surgiu o momento de deixar São Paulo e agora eu estou desenvolvendo tudo de novo, né? Porque é outra cidade, aí você tem que começar de novo. Mas tá indo bem. Estou um ano só e já fiz evento lá. A gente faz parcerias, fiz eventos em Minas com uma outra florista também que eu conheci. E comentei com o Camilo que agora estou querendo ser membro ABAF, da Academia Brasileira de Artista Floral. Então, eu devo prestar o exame para ser membro da ABAF também. Que legal. E como que veio a ideia do nome? Então, o meu nome... Eu sempre queria fazer alguma coisa que eu pudesse ter... queria que fosse um nome forte, assim, o meu nome, por exemplo, mas Helenira, eu falei, não vai rolar, né? Mas o que eu fiz? Eu peguei, um dia eu estava olhando meu nome, então, Helenira Barbosa Ruiz Lebrão. Tá. Eu peguei o Ellen, de Helenira, Ellen, eu peguei o BR de Barbosa, né? Peguei o B de Barbosa, e o Ruiz, de Ruiz mesmo. Peguei o Ruiz, então ficou Bruiz. Então, Ellen Bruiz. Aí eu falei, até que rola, né? Um nome diferente, acho que não tem ninguém. Eu pesquisei, né? E eu pesquisei, não existia, só existia eu, Ellen Bruiz. Eu falei, tá bom, é isso aí. Eu registrei, né? A marca, tudo mais. E
estou atuando até hoje. Então, já vai, ano que vem vai fazer 10 anos já. Eu comecei em 2000... já fez, né? Mas assim, formalizada, o ano que vem eu faço 10 anos. 2016. Comecei... 2026. Comecei em 2016 e vou fazer 2016. Nossa, que legal. E como que funciona esse mercado? Até para a gente entender, a audiência também entender como que funciona na prática o mercado, como que os clientes chegam, quais são os principais desafios, o que o pessoal procura, como funciona isso? Então, dentro do mercado, por exemplo, hoje nós temos o mercado de flores e plantas ornamentais, que é o que a gente chama, né? Então, os principais são as flores e são as plantas. Mas eles são um núcleo. Em volta dele, nós temos decoradores, nós temos móveis, porque você tem que fazer produção para eventos, né? Então, é um mercado de flores e plantas ornamentais que, no Brasil, tem um valor de mercado de 20 bilhões de reais. Globalmente, ele é um mercado de 80 bilhões de dólares. Isso com dados de 2023, que demora um pouquinho até eles atualizarem, então não tenho ainda como é que fechou 24, mas tem a Abraf, né, que é uma associação que cuida disso, mas às vezes eles ainda estão fechando os dados, mas enfim, é um mercado grande, né? E então, como é que funciona? Você tem desde floristas, você tem floriculturas, tem lojas, tem gardens, você tem eventos, né, corporativos e sociais, então casamentos, hoje em dia igrejas também contratam muito, né, para festas e para decoração da igreja mesmo. Você tem os velórios, que é um pouco mais difícil você entrar, porque é um mercado mais fechado, é meio que uma máfiazinha ali, que eles são muito concentrados. A gente acaba fazendo alguns presentes, né, que a gente chama de condolência, um arranjo bonito, de repente você quer dar de presente para uma família que está sofrendo, então a gente atua nesse mercado. Mas o mercado mesmo de coroa, assim, já é mais restrito. Mas, assim, é legal porque você trabalha com alegria, né? Você trabalha com a felicidade, você trabalha... Por isso que eu falo que eu entrego felicidade com flores e plantas. Eu não vendo flores nem plantas, eu entrego felicidade. Porque é incrível, toda vez que você chega... Esse aqui abriu um sorrisão, ai, que legal, né? Ele se surpreendeu, quando, né? Homem, mulher, todo mundo gosta. Então, é uma atuação... Então, se você pegar todo esse mercado, então você tem a parte de embalagens, né? Tem a logística, por exemplo, uma assinatura floral, dificilmente você consegue entregar com motoboy, você tem que entregar de carro, porque você faz arranjos estruturados, porque você não vai querer ficar montando na casa do cliente, às vezes o cliente também não quer. Né? Então, você tem que entregar ele já pronto para chegar lá, coloca no lugar e acabou. Então, assim, os desafios são esses, principalmente de logística, você ter desenvolvido, né, embalagens e formas de você mandar o teu produto de forma... São delicados, né? E, então, se você não tiver um recipiente onde você possa realmente fazer com que, se você for entregar, por exemplo, alguns buquês você consegue entregar com um motoboy. Mas, se não, você tem que... Aí, quantas vezes, né, pessoas reportam... Comigo nunca aconteceu uma vez, mas comigo mesma, que desmontou eu tive que montar na hora ali, eu consegui, era um terrário, eu consegui e tal. Mas, muitas vezes, o cliente reclama que chega lá tudo... Pô, eu comprei isso e aqui chegou um negócio totalmente desmontado. Então, a logística é um grande desafio. E a própria produção, né? O ciclo de produção das flores, das plantas, que hoje em dia está bem prejudicado, eles estão sofrendo bastante, né? Os produtores. E acaba que para nós também fica difícil. Às vezes você compra produto misturado, produto bom com produto ruim, então a gente acaba tendo perda. Então você tem que estar sempre avaliando para... época também, né? E como eu faço uma coisa muito customizada, eu prezo muito pela qualidade, né? Você vê desde um brilho numa folha, né? Que é o meu segredinho, que eu sempre tenho alguma coisa que eu passo que para dar uma vida extra para a planta. Para não ter poeira, para não chegar lá no cliente, o negócio, você leva uma orquídea com poeira. Então,
tem tudo isso. E essa questão da montagem também, ela é muito aberta. Eu acho que isso também dá um gás, assim, né? De você poder sugerir, poder ver aquela planta, né? Dentro do ambiente, poder sugerir, né? Claro que tem técnicas, né? E assim, o que eu aprendi, quanto mais eu estudo, mais eu tô vendo que eu tenho que estudar. Tanto que eu nunca paro. Eu tô sempre... semana passada eu estava em curso a semana toda, né? Em Olambra. E também me preparando para entrar para a BAF. Então, assim, mas as técnicas, né? Então, proporção, a parte de cores, você tem a combinação de cores, o equilíbrio, né? Você tem uma série de técnicas que você tem que observar, que com o tempo, você fazendo, você acaba fazendo meio que no automático, mas você vê muita coisa que você fala, gente, está totalmente desproporcional, não tem equilíbrio, olha as cores, mistura branco com vermelho, sabe essas coisas? Então, você também tem que estudar cores, é uma gama de coisas que... Mas, sim, a criatividade, né? É o que tinha um professor que ele falava, né? Que você tinha que ter criatividade técnica, porque sem criatividade técnica, né, não existe o... Porque é muito dinâmico, né? São muitos ambientes, são muitas possibilidades, exato, né? Eu acho que exato. Essa questão do preparo, porque às vezes também imagino que uma pessoa chega com uma ideia pronta, de eu quero isso, eu quero aquilo, muito, e você fala, acho que não é esse caminho, né? Às vezes você tem que se render um pouco e às vezes a pessoa vem mesmo com a ideia, então você tem que estar preparado, né, para... não demovê-la da ideia, mas tentar melhorar e dizer para ela que existe uma outra possibilidade, mostrar para ela outros caminhos. Isso também é uma forma de você conquistar. Sempre acontece, né? Sim. Para quem está no YouTube, Dan, depois você consegue pegar essa câmera aqui do meio para mostrar. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a audiência, porque realmente é muito diferente, muito lindo. Né? E o que seria isso, como chama e tudo mais? Isso é um kokedama. Né? O kokedama é uma arte milenar japonesa. Você pode trazer para cá o microfone para ir falando. É verdade. O kokedama é uma arte milenar japonesa que chama... Kokedama significa bola de musgo. Então, eles desenvolveram essa técnica de plantar dentro de uma bola de musgo. Como é que é feito? Eu pego a planta, já com a raiz e com a terrinha dela. O torrão. Eu abro esse musgo. Existem duas formas. Ou você usa um recipiente para dar formato redondinho, ou então eu gosto de trabalhar mais com ela organicamente, né? E você vai envolvendo essa planta nessa bola até transformar, nesse musgo, até transformar em uma bola. Perfeito. Né? Você pode fazer em formato de pera, mas o kokedama mesmo é bola de musgo. Às vezes eu tento criar um pouquinho também, sai um pouquinho, faço um pouco mais achatadinho para ele parar melhor em pé. Uhum. Mas a ideia do kokedama é você não precisar de vaso. Né? Então, você vê que ele fica aqui... Pronto, ele se organiza dessa maneira. Ele fica desse jeito, entendeu? Agora, com o tempo, né, vai evoluindo e aí desenvolveram algumas... obrigada. Imagina. Algumas estruturinhas para deixar mais bonito. Olha, e parece que ele está flutuando. Você põe numa mesa preta, parece que ele está flutuando. Ele também pode ser pendurado. Existe umas paredes que as pessoas vão colocando tudo pendurado, forma meio que uma cortina de kokedamas. E é muito interessante. E lá, aqui em São Paulo até que tem bastante gente que faz, mas ainda é uma técnica que muitas pessoas ainda não dominam. E em Bragança, principalmente, eu vi que para eles é novidade, né? Poucas pessoas, quando eu falo, conhecem o que é um kokedama. Uhum. E aí, quando eu explico, elas se apaixonam, né? Então, aqui eu plantei uma costela de Adão. Nossa, aqui é uma folhinha mais nova que surgiu. Ela vai nascendo folhas novas. Uhum. E, geralmente, tem algumas plantas que se adaptam muito bem. Uma ou outra que não se adapta, mas a maioria se adapta muito bem a esse invólucro aí, né, de musgo. Nossa, muito E bonito. cuidar é muito fácil, meninos. Um balde de água, um recipiente. Você põe dentro? Põe dentro, mergulha até aqui, ó. Até aqui. Vocês vão escutar um barulhinho, umas borbulhinhas. São o ar saindo e a água entrando. A hora que parar a borbulha, ela está totalmente hidratada. E é isso.
um E de coquedama. quanto em quanto tempo tem que molhar? Geralmente uma semana, se tiver muito quente, uma vez por semana. Se tiver mais tempinho frio, aí uns 15, 10 dias, 12 dias. Você sente colocando a mão aqui dentro. se Se você tá- botar se a tá mão, mais você vai ver que está mais sequinho. umidinho. Tá. E se ele começar a ficar muito seco, Ah, dá Aí pra é o perceber, momento. dá pra perceber. aí você vê que está no momento. E a planta fala também, né? Ela vai começar a ficar caidinha. Aí você fala, não, estou precisando colocar. E essa não é uma planta pra ficar no sol. Não, é uma planta interna. E o coquedama normalmente é para interno, para dentro de casa, né? Ou dentro de um escritório e apartamento. Não, sem dúvida, isso num escritório, para uma Fica reunião. muito bonito. Você imagina fazer vários de alturas diferentes, fica muito interessante. Ah, tem disso também, né? Você pode personalizar dessa maneira. Você pode né? fazer no chão. Hoje em dia, essas estruturas você consegue encomendar e fazer do jeito que você quer, quadrado, redondo, triangular. E você pode ser mais alto, mais baixo. Então, a criatividade é infinita, né? É aquilo, muito dinâmico, né? Você pode dar vida. Essa aqui é um tamanho médio para pequeno, né? Mas você pode fazer até maiores, né? Tem coquedamas em Flor, ano passado tinha uns coquedamas desse tamanho. Em Flor é a principal feira desse mercado, né? Que fica lá em Olambra todo ano. E, enfim, Lindíssimo. é muito bonito, né? Muito Esse aqui hoje é um dos meus carros-chefes. Eu tenho um outro que também tá saindo bem, que é uma caixa de presente, que ela tem uma gavetinha onde a gente pode colocar um chocolate, um macarrão, enfim. E as flores em cima para dar de presente. Pô, bem legal. Falando, inclusive, também temos um... Esse daí eu conheci essa semana. Ela faz esse macarrão lá, é da terrinha de Bragança Paulista. E ela é maravilhosa, né? Lê o nome dela aí, Camilo. Lu Nomura. Lu Nomura. Lu Nomura. A Lu Nomura o também tem o dela Instagram. O Instagram. Lu Nomura Macarons. Isso. A gente vai deixar na exatamente. descrição também do vídeo. E é maravilhoso, eu achei Muito bom, muito gente. gostoso. Eu Muito conheci bom, ela essa adorei. semana, eu falei, não, eu vou levar para os meninos. Derrete na boca. Não, derrete na boca. Um tamanho incrível, né? E assim, tem muitos sabores. Ela faz o Todo mundo macarrão experimentou aqui. normal também, mas esse aí eu achei esse aqui é incrível. esse aqui eu acho Esse gostoso. é mais gostoso, né? Dá vontade- É muito dá bom. vontade de comer Nossa, ela mais. vai ficar numa felicidade. Você come, dá vontade de comer Eu todos. recomendo, viu? É muito bom. Eu também. Esse aqui eu vou comer É esse gostoso. também. Esse também. Esse não é do Camilo. Tá? E, Helenira, quais são os principais eventos ao qual vocês estão inseridos agora? Né? Apresentando os produtos, tendo as ideias e participando. Sim. Bom, tem os produtos que são voltados, os eventos são voltados para a área, né? Que são os eventos tech. Então, tem a Inflor, que acontece sempre no mês de julho, onde a gente vai para conhecer as novidades. Mas em termos de atuação, onde cada florista ou cada dono de floricultura, enfim, participa. Eu tenho, como eu te falei, eu tenho uma linha de presentes, que é onde as pessoas me procuram que querem presentear. Aí eu tenho eventos, a parte de eventos sociais e corporativos, onde envolve uma assinatura floral, que as pessoas te contratam para levar ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, deixar a casa sempre bonita, ou escritório também. Eu tenho a parte de paisagismo também, que eu faço menos, mas eu faço micropaisagismo. O que é o micropaisagismo? Você fala, Helenira, eu quero colocar aqui uma planta no nosso estúdio aqui, né? No nosso cenário. Eu também faço, ou dentro de casa, eu quero um cantinho verde, uma parede verde, enfim. Aí você tem batizados, tem casamentos, tem festas sociais, festas corporativas, tem floriculturas, não é meu caso, eu tenho um ateliê, então eu trabalho coisas mais personalizadas, tal. Então eu tenho um ateliê onde as pessoas vão conhecer, então eu sempre tenho alguma coisa pronta, elas vão, pegam, ou então ela fala, não, eu quero isso, quero um projetinho assim, assado, e a gente desenvolve. Não sei se era isso que é Sim, a tua pergunta. sem dúvida. Não, bem bacana. Um mercado bem dinâmico. Exatamente. Ele E é bem dinâmico. E aonde o pessoal pode encontrar e ver o trabalho, os produtos, para conhecer um pouco mais do que vocês estão fazendo? No Instagram? No caso, é Instagram. Eu já tive site, mas eu tinha aqui em São Paulo, mas era um site de vendas. Aí, quando eu fui para Bragança, eu tinha que fazer uma adaptação. Acabou que aqui em São Paulo também as pessoas queriam falar comigo.
como é uma coisa mais personalizada, as pessoas queriam falar comigo. Então, não rolava tanto o site. Era um outro que caía lá, que comprava, que para a gente era melhor, porque você já tem lá, tem a receitinha, tem o presente pronto, né? E pagava e a gente entregava. Sim. Agora, eu não estou mais com site, estou pensando se eu vou fazer um site mais institucional. Ainda não fiz, porque eu estou há pouco tempo lá em Bragança. Mas Instagram, eu tenho Instagram, Facebook, LinkedIn, também tenho a página minha profissional e tenho da empresa mesmo, que é a Ellen Bruiz, né? Porque o pessoal se sente também meio inseguro, quer tirar dúvida, sim. Né? Quer pedir conselho. Exato. E o WhatsApp, né? Eu tenho o WhatsApp, que eu tenho o meu pessoal, e tenho o da empresa, que aí é onde eu tenho o meu catálogo, depois eu passo para vocês. Ali tem o catálogo, então você já tem uma linha, como se fosse um site. Você tem toda a linha de produtos, com preço, com tamanho, com altura, enfim, tudo certinho para a pessoa saber o que ela está comprando. E fora isso, pessoas que batem na porta do ateliê lá, a gente fala, olha, sabe que tem, eu queria levar um presente. E é engraçado que eu cresci muito de boca em boca mesmo, sabe? De boca. Sim. Participando de eventos, então tem feiras, né? Essa semana eu fiz uma feira onde eu pude expor e também está com produto à venda. Então, é uma forma também de você divulgar a marca, além do marketing digital, né? Então, hoje eu também, muito, né? Instagram ajuda bastante, enfim, dessa forma. E vamos indo, né? Vamos indo. Não, que legal, muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Né? Sensacional. Infelizmente, a gente vai chegando no tempo aqui final da entrevista, porque dá pra gente... Nossa, passa muito rápido. Muito bom, muito Nossa, rápido. Eu queria te agradecer demais pela sua presença, pelo seu tempo, estar aqui com a gente, ter compartilhado essa história muito bacana com a gente. Dizer que a porta do Além do Cast está sempre aberta. Eu adorei. Quando quiser voltar, quiser até decorar aqui também nosso espaço, fica à vontade. Tá? Farei mais coquedamas. A gente vai adorar. E eu queria que você aproveitasse esse espaço final para chamar a nossa audiência, para conhecer um pouquinho do seu trabalho, até mesmo como uma palavra final, que também você pode aconselhar a nossa audiência. É um espaço que a gente dedica justamente para o convidado. Legal, então fica à vontade. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, muito obrigada e foi uma delícia. Bom, eu queria convidar todo mundo para me seguir no Instagram, @Ellen Bruiz, ELEN, Bruiz, BRUIZ. É super facinho de encontrar, só tenho eu. E eu tenho o Facebook e também tenho o LinkedIn, também como Ellen Bruiz. Então, é super fácil. Tenho meus telefones, né? O da empresa é 11... 975879233, onde as pessoas podem ligar e pedir. Obviamente, hoje eu estou atendendo mais Bragança Paulista e região, né? Mas eu ainda faço alguns trabalhos aqui também. E como mensagem final nunca desista daquilo que você quer. E planeje-se, né? Porque... principalmente para as pessoas que estão chegando agora no final de uma carreira corporativa, existe vida além da carreira corporativa e vida de qualidade. Então, eu acho que eu tive muita sorte de ter podido me planejar, né, para depois sair. Quando eu saí, eu já tinha essa possibilidade pensada. Então, planejem-se, pensem em alguma coisa, mesmo os mais jovens, né? Dediquem-se, estude, tudo que você quer fazer, para você fazer bem, você tem que entender, tem que conhecer. Se você está numa empresa, conheça a empresa, saiba o quanto ela fatura. Hoje em dia, alguns jovens não se preocupam com isso. Eu acho engraçado, às vezes eu pergunto, quanto a tua empresa fatura? Que mercado que ela atua? Não importa, você pode ser uma função mais simples, mas procure, você vai crescer através disso. E prepare-se, né? Os mais maduros se preparem, porque não deixe que o sobrenome da empresa prejudique a sua qualidade de vida. Então, já começa a pensar, o que eu gosto de fazer? E é uma oportunidade para você poder fazer aquilo com paixão. Exato, se preparar, com amor, né? É isso. Muito bom, que legal. Eu também adorei. Eu gostei. Agradecer mais uma vez, dizer para a galera de casa que todos os contatos, os links vão estar na descrição do vídeo.
Aproveitar para falar mais uma vez desse macarrão maravilhoso da Que Lu bom, ela Nomura. vai ficar apaixonada. Vai Lu. adorar, vamos caprichar aqui. Compre, olha só. Olha aí, Lu. Nomura. Tá vendo? Eu Nomura. falei que eu ia fazer, você não acreditou, né? Não No acreditou. arroba Lu Nomura Macarrões você encontra também o contato dela e no telefone 11 99943 Ah, dá um pra mim. 3063. Eu também vou comer um então, vocês estão comendo, eu Delícia. vou pegar um aqui. Então é isso, gente. A gente com esse belo macarrão aqui e com essa decoração maravilhosa, a gente vai se despedindo. Camilo, queria agradecer mais uma vez sua Eu que presença agradeço. maravilhosa. Obrigado. 30º episódio. É um presente. Super feito. Não, baita apresentar, estamos terminando com chave de ouro. É isso aí. Né? E agradecer você que ficou na audiência também. Então, se você ainda não nos segue, segue lá no Instagram. No Instagram não, no YouTube, no Spotify, é muito importante. Nos siga, nos compartilhe também, porque é muito importante compartilhar todos os vídeos que você assiste. Isso ajuda muito o nosso canal. Então deixe seu comentário, a sua sugestão, a gente gosta bastante. Nos classifique, ative as notificações para você receber sempre novos conteúdos. Isso é muito importante, né, Camilo? E nos vemos num próximo episódio, pessoal. Um forte abraço e até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.